Olá, eu sou o Pedro Orofino, bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um colar de pedras usando correntes e metais super fácil. Você só vai precisar conhecer e dominar mesmo uma técnica que é bem simples, a gente usando alicate e fios metálicos consegue fazer um colar inteiro só repetindo essa mesma técnica. Eu vou mostrar aqui para vocês o colar em detalhes e junto já vou mostrar também a lista dos materiais que a gente vai precisar e já vamos começar a fazer, beleza? Mas antes de descer aqui a câmera e já começar a mostrar tudo, eu vou te pedir para seguir o canal, deixar um like nesse vídeo e me mandar um comentário dizendo se você gostou da técnica, se você vai fazer, se foi fácil e todas as observações que você quiser, beleza? Agora sim, vamos lá. Gente, o modelo é esse daqui. É um colar que você pode fazer da altura que quiser. Eu aqui fiz um colar médio, que como a gente tem essa parte aqui que fica pendurada, eu gosto de fazer um colar não muito longo nessa parte de colocar no pescoço. Para fazer o colar inteiro, a gente vai usar apenas uma técnica. Eu já mostrei essa técnica aqui no canal. Eu vou deixar um link na descrição para vocês poderem ver lá, que lá eu mostro mais em detalhes. Aqui eu vou fazer mesmo na velocidade normal que eu faço, não vou entrar em muitos detalhes dessa técnica. Para fazer, eu vou usar corrente de aço inoxidável. Você pode usar a corrente do metal que você quiser. Eu estou usando essa porque eu gosto e porque essa é uma corrente que tem os elos soldados. Eles não abrem com alicate, você tem que cortar mesmo. Isso dá muito mais resistência à sua peça, mas eu sei que não é fácil de achar, então qualquer corrente você pode usar. O único cuidado que você tem que ter é o seguinte: para usar corrente fina, você tem que ver se o fio que você vai usar, se ele entra no elo da sua corrente. Aqui, por exemplo, ele entra tranquilamente, mas tem que ficar de olho nisso, tá bom? Então a gente vai precisar da corrente, do fio metálico. Aqui eu estou usando fio de aço inoxidável também, mas de novo, você pode usar qualquer fio metálico, tenho de latão, tenho de cobre, enfim, vários outros. Eu aqui estou usando duas espessuras, eu tenho um de 0,4 e um de 0,6, mas não precisa, com uma espessura só você consegue fazer. E aí eu recomendo que você use a de 0,4, porque ela é mais tranquila de trabalhar, ela é mais molinha. A de 0,6 já é um pouco mais resistente, tá? Mas para fazer peças que você usa pedras maiores, por exemplo, essas aqui todas eu fiz no fio de 0,6. Já essas aqui eu fiz no fio de 0,4, que são mais delicadas, mais fininhas, então vai também de acordo com o material que você estiver usando. Além disso, a gente vai precisar, obviamente, das pedras. Eu aqui estou usando turquesas e raulita turquesa. Então, eu tenho aqui turquesas originais, pedra, e aqui eu tenho raulita turquesa, que é um composto sintético que também usa o pó da turquesa. Vamos precisar também de um pino. Aqui nessa pedra é onde vai entrar o pino. Eu já coloquei, dá para ver aqui que eu estou já com metal passado nela, porque eu não tinha um pino desse tamanho. Então eu improvisei aqui um pino, fazendo com um fio de aço mesmo, eu criei um pino. Mas tendo um desse, você consegue passar na sua pedra de ponta, faz aqui uma voltinha, né, um ganchinho, como esse, e pronto, resolveu sua vida. Uma pedra para ser a pedra, então vou colocar aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Ó, essa pedra aqui vai ser a nossa pedra de ponta. Essa daqui vai ser a pedra do meio. Essas aqui que são mais achatadinhas, ó. Ela não é redonda, ela é como se fosse um disquinho. Essas aqui vão ficar na lateral. E para fazer o fecho, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de acabamento. No final de cada pontinha da corrente, eu coloco uma bolinha dessas. E na correntinha extensora, eu coloco uma pedrinha também. Então aqui no final, para fazer um acabamento legal, eu uso 3 pedrinhas também. Você não precisa usar, se você quiser pular essa etapa aqui, pode só colocar uma argolinha mesmo que tá bom, mas eu gosto de fazer porque fica um detalhe legal.
E na correntinha extensora também não é obrigatório colocar essa pedra aqui, mas eu acho que foi com acabamento mais bonito. Além disso, a gente vai precisar de um fecho. Eu vou usar aqui o fecho tipo mosquetão, mas você pode usar qualquer outro tipo de fecho que tiver. E uma corrente com um elo maior do que a corrente de base que a gente vai usar. Aqui dá para ver a diferença, né? Porque o meu fecho de mosquetão, ele não pega na corrente mais fina, ele só vai pegar nessa corrente maior. Então, eu vou usar ela para fazer a correntinha extensora, que é uma correntinha que a gente põe ali uns 4, 5 centímetros para dar essa possibilidade do seu cliente aumentar o colar se precisar. Sobre os alicates, eu vou usar um alicate de corte, um alicate de bico redondo, um alicate reto. Com esses três, você consegue fazer. Se você tiver um alicate extra de bico reto ou um desse daqui, que é o bico curvo, é melhor ainda. Mas se não tiver, não tem problema. Com esses três aqui, você já consegue fazer sem problema nenhum. Tranquilo? Então vamos começar a fazer. A gente vai começar assim, ó, de baixo para cima. Tá? Então a gente começa preparando essa correntinha, faz a pedra do meio, coloca a corrente e depois fecha. Eu vou usar ele como guia. Gente, eu acabei trazendo uma pedrinha a mais, porque assim, essa pedra, como eu já tinha fechado essa argola, eu não consigo passá-la na corrente, porque como eu falei, essa minha corrente é soldada. Então eu vou adicionar uma pedrinha que não vai ter problema nenhum, não vai interferir no desenho da peça, e eu vou conseguir trabalhar mesmo com a corrente soldada. Tá? Então vamos começar. Para fazer, eu começo assim, olha. Como eu não sei exatamente o tamanho do fio que eu vou precisar, eu passo a pedra pelo fio e começo a trabalhar por ele com a pedra já passada. Deixa a pedra rolar e a gente vai começar, porque o que importa é isso daqui. A gente vai fazer um aro, aqui uma argola. Ó, começo assim, como eu já falei, um vídeo inteiro explicando como fazer essa técnica. Então aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Eu vou colocar agora a pedra aqui por esse gancho, que eu já vou fechar esse gancho, e depois eu vou usar essa outra argola para poder prender já na corrente. Então aqui, eu estou usando o fio de 0,4, que é o que eu falei é o mais maleável. Essas pontinhas que ficam, a gente corta, e é legal, para não deixar essa farpa, você pega um alicate e vai colocando essa pontinha para dentro. Isso te dá um acabamento muito melhor, sem contar que não vai ficar puxando o fiapo da roupa da pessoa que estiver usando essa peça. Tô vendo se está arranhando, não tá, beleza. Passo a pedra para lá. E agora, baseando aqui pela pedra, eu encosto o alicate na minha pedra e faço exatamente a mesma coisa. Por que que eu faço isso usando o carretel todo do fio que eu estou trabalhando? Para evitar desperdício. Assim eu gasto menos metal, eu consigo fazer o corte muito mais rente. E aí agora, com esse elo que eu criei, eu já coloco na minha ponta da corrente. E aí, uma vez que a gente fecha, isso daqui fica praticamente indestrutível. Só com alicate mesmo para você cortar e soltar. Então, o legal dessa técnica é isso, é que ele não solta, não abre. Porque quando a gente faz aquele ponto simples, né, que é só virando, só fazendo a argolinha, a gente tem existe essa possibilidade, né, dele sempre abrir. Aqui não. Então, estou dando uma apertada ali mais rente para não ficar puxando. E aqui eu já tenho a primeira etapa. Como eu falei, eu vou usar esse daqui de guia, né? Vou medir aqui a altura para saber onde eu vou cortar. E eu vou medir daqui, do final da pedra, e vou cortar um pedaço. Na verdade, eu vou fazer um pouquinho maior. Eu achei que ficou pouco fio. Como a pedra é grande, ela pede um pouco mais de corrente.
Bom, com a corrente cortada, agora a gente pode colocar a pedra do meio. Vou usar ainda o mesmo fio. Não, vou usar o de 0,6. E aí eu faço exatamente a mesma coisa. Passo a pedra primeiro, começo a trabalhar com a pedra passada, para na hora do meu corte eu não ter desperdício de material. E aí esse primeiro aro que a gente fez já passa a corrente da pedra. Esse alicate é aquele que eu falei, do bico curvo, que você não precisa ter de fato, mas se você tiver, ajuda. Se você não tiver, como é que você vai fazer isso daqui? Você segura a argola com um bico, com um alicate de bico redondo, e com o seu alicate de bico reto, você vai rodando, fazendo ali as voltinhas para criar o ponto. Então, acaba sendo a mesma coisa, mas é porque esse alicate aqui, o de bico curvo, às vezes facilita um pouco. E aqui você não precisa dar muitas voltas. 2 voltas já é, assim, o suficiente para deixar bem preso. Ainda mais se você estiver usando o fio de 0,6. Existe também o fio de 0,8 até o fio de 1 milímetro, mas esses eu realmente não recomendo. Além deles ficarem meio grosseiros no acabamento, é muito mais difícil de trabalhar com eles. Eles são bem mais rígidos. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa daquela pedra inicial que a gente colocou. Essa daqui eu também não vou fechar. Eu vou só cortar aqui, ó. Passei a argola, fiz a argolinha, a voltinha. E eu vou cortar deixando aqui mais ou menos 1,5 cm, 2. Porque nessa argola aqui que a gente criou, eu vou encaixar a primeira parte da corrente. Vou deixar ela livre, sem pedra nenhuma. E aí a gente vai calcular o tamanho do colar. Então, se você não tem um colar de base para você ver a altura, agora é o momento que você posiciona aqui a pedra do meio, onde você quer que fique. Eu quero que ela fique aqui. Você passa a corrente, chega aqui atrás na nuca, onde você sabe que fica o fecho, marca e corta. E aí, agora a gente vai passar mais uma corrente por essa argola da pedra. E essa corrente a gente vai cortar onde a gente quer que comece a ter as pedrinhas. Vou usar o meu guia aqui para não cortar errado, né? Então, vai ser nessa altura aqui, mais ou menos. Eu vou cortar. É isso. E aí, nesse pedaço de corrente que ficou, a gente vai começar a colocar as pedrinhas. Então, agora a gente já pode fechar essa parte aqui, porque já foi. O que precisava fazer nela, a gente já fez. Mais uma vez, 2 voltas já é o suficiente. Outra coisa legal é quando você faz a segunda volta, você passa um pouquinho e volta ele, que na hora do corte fica mais fácil. Você meio que dá uma pré-modelada no fio, aí para cortar é mais fácil e para você colocar a pontinha para dentro também é mais fácil. Foi. Agora, para fazer essas pedrinhas aqui da lateral, eu vou de novo começar com um fio. Dessa vez eu vou usar o de 0,4. Passo todas as minhas pedras por dentro dele. E aí agora é só repetir o mesmo ponto. Não fecha. Lembra que aqui você tem que passar a corrente primeiro. E
E aí, gente, outra coisa é prestar atenção no tamanho dessas argolinhas, né? Do ponto. Porque se você fizer uma argola muito grandona, ela acaba destoando do tamanho da pedra e do tamanho da corrente. Então é legal você fazer um tamanho de argolinha que seja proporcional. E aí eu não tenho como dizer qual tamanho você fazer, né? Porque eu não sei qual corrente que você está usando. Mas tenta fazer algo que não destoe tanto. Porque se você tem uma argola grandona, né? Se você tem uma corrente que tem o elo grande e você faz uma argolinha muito pequenininha, o elo aparece. Se você tem uma corrente muito pequenininha e faz um elo muito grande, o elo aparece. Então, o legal é você achar esse meio termo, a não ser que o elo seja uma parte estética da sua peça. Aí tudo bem. Mas nesse meu caso aqui, eu gosto de fazer ele o mais discreto possível. Eu quero que a atenção fique na pedra. Foi. Agora faz o quê? Coloca mais uma corrente presa por esse elo que a gente acabou de criar. Se vocês estiverem usando o fio de aço tamanho 0,4, na hora que fizer esses cortes, toma muito cuidado, porque esse fio, ele pula, ele voa. Então é sempre legal colocar o dedo, prender o fio e fazer o corte. Eu de vez em quando furo o dedo. Eu ainda não furei não, mas de vez em quando acontece. Mas o problema mesmo é vir nos olhos, né? Então vamos lá. Agora que a gente já tem as duas correntes semi-prontas, é só medir, achar aqui qual é a altura igual daquela primeira corrente que a gente passou, achar o tamanho igualzinho e cortar. Essas correntes soldadas, elas são muito fortes. Isso aqui, gente, ó, pra vocês terem uma noção. Pega uma corrente que não é soldado, que é aquele elo que você com um alicate consegue abrir, faz isso e vê se não vai arrebentar. Essa aqui, ó, não arrebenta de jeito nenhum. Então já fica a dica, para fazer uma peça mais resistente, tente comprar correntes com elo soldado. Bom, finalizamos basicamente, né? Só falta mesmo o acabamento do fecho. Não importa por qual você comece. O que importa aqui é o seguinte. Uma ponta vai ter o mosquetão. A outra ponta, a gente tem a argola, que vai, né, ser a argola que vai entrar esse mosquetão. Para essa argola, eu gosto, para fazer essa argola aqui, eu gosto de usar o fio de 0,6. Por ele ser mais resistente, por ele ter mais estrutura, então ele mantém a argola. Se você usa o de 0,4, ele aos poucos, de uma argola, ele vai ficando meio que um oval, o que não é muito bacana. Então eu prefiro fazer com um fio mais resistente essa parte. Então eu vou começar por ela. Muita gente tem dificuldade, né, de achar o elo ali na hora de colocar o fecho. E como essa é uma voltinha que vai ficar para trás, é uma argolinha que vai ficar para trás, essa argolinha pode fazer um pouco maior mesmo. Eu costumo fazer ela com mais ou menos 3 a 4 milímetros de diâmetro. Então, olha, para você ter uma ideia, uma comparação. A que eu estou usando para fazer o colar é esse tamanho aqui, ó. E a que eu estou usando para o fecho é desse tamanhão aqui. Essa daqui a gente pode fechar, ó, para mostrar como eu faço o corte. Tem que cortar esse fio aqui, né? Eu posiciono aqui o meu alicate, coloco esse dedo para esse pedacinho de aço não voar e corto, que aí ele fica aqui, ó, preso. E agora a gente vai começar a fazer a parte que vai prender a corrente. Dá para ver, né, que o que acontece é realmente uma repetição da mesma técnica. E aí, esse modelo é um modelo de exemplo que eu gosto muito de trabalhar. Eu sempre tenho nas minhas coleções. Eu mudo a pedra, eu mudo, sei lá, o caimento, às vezes a pedrinha de ponta, né? Às vezes eu boto assim, uma composição. Às vezes vai a pedra, só a pedra. Essa daqui eu tive que colocar porque eu já tinha fechado essa voltinha.
Às vezes eu faço assim também, umas pedras emendadas. Então é livre, você consegue fazer um monte de coisa. Essas pedrinhas, se quiser colocar dos dois lados, fica legal também. É porque eu gosto de trabalhar com a simetria, e aí eu coloco de um lado só. Mas se quiser colocar dos dois, fica maneiro. Se quiser fazer uma corrente toda assim, emendada, de vários pedacinhos desses de pedra, também fica legal. Se deixar um lado livre, também fica legal. E um lado com pedra. E agora, para fazer o fecho, eu vou usar de novo o fio de 0,4. Começo colocando a pedra no fio. E aqui eu vou prender o mosquetão. Então, nesse, eu faço uma voltinha um pouco maior do que a minha voltinha de base, né, a que eu estou usando no colar, mas não tão grande quanto a voltinha aqui, a argolinha que vai prender, né, que vai ser a argolinha do fecho. Eu faço um tamanho entre essas duas. A gente passa o mosquetão. E aí, caso você esteja trabalhando com aquele fecho, que é uma argola e um travessão, que nas duas extremidades você tem que prender fecho, é só pular essa etapa que eu criei aqui, essa argola, e prender as duas partes do fecho. Eu estou usando aqui um pedaço bem grandão de fio de aço, que eu deixo assim, na bobina que eu compro, eu deixo e vou usando. Mas se for facilitar a sua vida, corta um pedaço, né, e vai trabalhando com esse pedaço em vez de trabalhar com a bobina toda. Que eu já estou acostumado a trabalhar assim. E aí agora a gente prende essa última partezinha aqui na corrente. E depois é só colocar a correntinha extensora, que como ela geralmente é um elo aberto, não é soldado, não precisa ter essa preocupação aqui de fazer esse ponto. É só mesmo abrir um pedacinho da corrente e colocar, que a gente vai fazer agora. Então, cortando aqui minha última partezinha. Sempre que fizer o ponto, certifica que ele não está puxando. Vê os dois lados, se ele não está arranhando, que isso é um diferencial. Basicamente terminado. Vamos só colocar a correntinha extensora. Aquela pedrinha, né, do final, que fica na ponta da corrente, a gente usa um pino. Eu estou usando um pino que tem uma bolinha, mas pode ser qualquer pino que embaixo tem alguma coisa que não deixa a pedra cair. Tem uns que são até decorados, tem umas estrelinhas, tipo umas flores e tal. Funciona tão bem quanto. Aqui a gente faz só aquela voltinha simples, que depois a gente com o alicate levanta aqui, põe na argola e prende. Então é assim, ó. Esse daqui, como esse pino é um pino de aço, e é um pino de aço, esse daqui é de esse aqui eu acho que é de 0,8. Ele é bem resistente, então ele não abre fácil. Mas se você tiver um pino um pouquinho mais frágil e der para fazer essa voltinha, é a mesma coisa. Você põe a pedra, segura com o alicate de bico redondo, faz o mesmo ponto que a gente fez para todas as outras peças, que aí ele fica mais seguro. E aqui eu pego mais ou menos 4, 5 centímetros. Esse aqui é só abrir a corrente. Não precisa fazer o ponto. Acha aqui o elo, né, que não é o mosquetão, que é o elo que o mosquetão segura. Colocou lá e acabou. Sem contar que fica um acabamento mais legal, né? Gente, é isso a peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela é bem facilzinha de fazer. Fica com um efeito super legal. Eu gosto muito. Eu já fiz muito desse modelo. Toda hora eu faço, toda coleção nova eu tento colocar uma peça dessa junto, trabalhando nas cores, né, que eu estiver trabalhando na coleção. Gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir.
Esse modelo, como eu falei, é um modelo muito básico, que dá abertura para fazer várias composições, que dá uma abertura para você colocar pedras diferentes, cores diferentes, fazer simétrico, se for o caso, que fica bom também. E eu espero que vocês consigam fazer em casa usando essa técnica. Só lembrando, eu vou colocar aqui na descrição o vídeo que eu ensino bem devagarzinho a fazer essa técnica, né, do alicate redondo, fazendo essa argolinha, fazendo as voltinhas. Então isso tudo já está aqui, eu vou deixar o link. E também vou deixar todos os materiais que eu usei listados aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo, segue aqui o canal e a gente se vê daqui a pouquinho com mais um vídeo. Beijo!